Bom dia, boa tarde, boa noite para quem chegar nesse vídeo. Saúde em camadas hoje é o nosso tema sobre gestão de conflitos, como resolver. E sim, a saúde também é um dos pontos que a gente precisa olhar quando a gente fala em organizar os nossos conflitos e conseguir atravessar por eles. E a nossa convidada, que eu vou chamar agora, que ela já entrou aqui, é a Ivete. E vamos conversar com ela sobre isso, que ela tem muita coisa para compartilhar com a gente. O chazinho, que for aí que tu goste. Aê! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo, tu me vê? Sim, hoje sim! Estamos as duas no vídeo. Graças, Instagram! Graças, graças, graças. Vamos lá, Ivete, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, tudo Isso ótimo. aí. Vamos começar o nosso assunto. Eu gosto assim, dei as boas-vindas, depois, obviamente, de te apresentar. Se apresente, por mais que tem pessoas que já te conheçam, que eu passando aqui, mas é sempre muita gente nova chegando. Então é legal que as pessoas também conheçam, né, o teu trabalho, o que tu tá fazendo, enfim, o teu servir, porque aí também a gente consegue se conectar melhor, né? Quando a gente escuta, eu faço isso, então é aqui, por ali. E hoje o tema é essa saúde em camadas, o pessoal logo vai entender o porquê, né? A pessoa, o que que é essa camada, né? O que que tem a ver uma coisa? Mas é bem importante a gente fazer essa relação, porque às vezes a gente acha que a saúde é só uma coisa assim, saúde, né? O que que é saúde? Eu sei que eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir bem, e me dizem que eu tenho que beber água. Mas o que mais, né? O que mais a gente tem por trás disso aí? Então hoje nós estamos com a Ivete Maria Zampieri Alban, olha, inteirinha. A Ivete ela é uma buscadora estudiosa do autoconhecimento. Ela tem muito conhecimento para passar para a gente, sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento posto em prática. Então, muita sabedoria. Ela está toda hora estudando, está sempre em informações. E isso que é importante para trazer para a gente essa visão mais expandida sobre as coisas que às vezes a gente olha de um ângulo e, na verdade, ela tem muito mais para entregar. Então, Ivete, se apresenta, mulher, deixa aí o teu servir e vamos começar o assunto para o pessoal compreender o que que é isso, tá doendo, onde que dói, se essa dor tem alguma coisa a ver com o quê, né? Uhum. Então, Monique, uma eterna buscadora aí do autoconhecimento, porque já dizia Jesus, né? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, quando a gente se conhece, sabe quem é, fica mais fácil. E assim eu comecei esse caminho do autoconhecimento, de saber primeiro quem sou, quem estou, né, nesta vida, para entender o porquê das coisas, os questionamentos que eu tinha. Então, buscando sempre as respostas, né? Muito questionadora, sempre buscando aí saber das coisas. E isso começou lá em 2001 e nunca mais parei. Sempre, ou vou para uma área mais específica, daqui a pouco vou para outra, né? Fui para as terapias aí, fui buscando Reiki, fui buscando radiestesia, buscando Aura Master. Estou num estudo de despertar da consciência. Estamos no terceiro ano que estudamos todas as segundas-feiras de manhã, 6 da manhã, para entender o que estamos fazendo aqui neste mundo e entender que não somos só esse corpo físico. Então, geralmente a gente busca ajuda por uma dor, né? Pelo amor ou pela dor, mas eu acho que 99% das pessoas sempre chegam a buscar ajuda no momento que dói. E então, qual é a camada que está doendo? Porque às vezes não é uma dor física, é uma dor no coração, a gente diz, né? É uma angústia, é uma ansiedade, é um sentimento, é um medo, é um bloqueio. Então, por isso, do nosso tema saúde em camadas. E eu fui buscar camadas que nós temos. Então, até trouxe
a matrioska, né? Olha Que é a aí. boneca russa, e que ela nos mostra aí para entendermos que não somos só um corpo. Opa, tem outro, né? E aí eu vou olhando para esse corpo e esse não é o físico ainda. Então tem várias filosofias, teorias que vão falando que temos inúmeros corpos, mas geralmente a gente fala dos 7 corpos. E então a matriosca tem 5. E não vamos entrar em detalhes neles, até quem quiser buscar depois, mas para entender assim, que todos eles vão influenciar no nosso pequeno corpo físico, né? A gente vai desmontando aí e não para nunca. Então, quem somos? O que a gente tem na matéria aqui, somos... Ó, até caiu o meu, de tão pequenininho que é o nosso corpo físico aqui. Então, nós somos o físico, é o resultado de todos os outros corpos. Então, quando se manifesta a doença nesse físico, é porque ela já estava registrada nos outros corpos. E aí, esse registro, se a gente não cura enquanto está nos outros corpos, ele vai chegar aqui e é aqui que ele vai doer. Então, quando a dor chega no físico, ela dói, né? Ai, tá doendo, tá doendo. E geralmente a gente procura um médico nesse momento. Então, é importante a gente ir se conhecendo e se entendendo para saber que a gente precisa buscar enquanto eu sinto um medo, eu sinto um bloqueio, tenho sentimentos e emoções que eu não entendo. E aí, se eu consigo buscar e curar enquanto está aqui fora, vai ser mais fácil e eu vou ter o resultado lá no meu físico, quando todos esses corpos estão em harmonia. Então, a Ivete foi buscar tudo isso para tentar viver com saúde. Porque o que é a saúde? É a harmonia de todos esses corpos. É quando eu consigo ter a autorregulação, né? Que eu gosto muito que a Monique usa, em vez de autocontrole, a autorregulação de todas as emoções, entender de onde vêm os medos, de onde vêm os bloqueios, de onde vem aquilo que está me impedindo até de seguir adiante, de prosperar. Quando eu tenho travas na minha vida, é porque eu tenho alguma coisa registrada nesses corpos que está me impedindo de ser quem eu deveria ser aqui, ou quem eu poderia ser, de ser tudo aquilo que eu nasci para ser aqui. Então, ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida em harmonia. E se eu consigo manter os meus corpos em harmonia, a consequência disso é uma vida em harmonia. E isso vai se traduzir em saúde. E aí a saúde é o todo, mas que ela é um pouquinho de cada coisa, né? Então ela se traduz quando eu sim me alimento bem, quando eu sim tomo água, quando eu durmo bem, quando eu tenho bons pensamentos, quando eu tenho o controle das emoções. Então, até fui buscar o que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, nesse dia que se celebra, desde 1950, passou a celebrar, mas foi instituído em 1948, o Dia Mundial da Saúde. Que é Então, hoje, né? que é hoje, por isso, dessa live. Então, o que a Organização Mundial da Saúde traz como definição? Ela diz um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de doença ou de enfermidades. Então, eu até fiquei surpresa, porque eu nunca tinha buscado, né? E ver que a própria definição é o físico, o mental e o social. E então, é por isso que a gente é muito influenciado por tudo que a gente pensa, pelas emoções, mas também pelo ambiente. Porque essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos são influência de onde eu vivo. E, então, voltando um pouquinho lá em quem é a Ivete, eu procurei sempre nos lugares que eu estou viver da melhor maneira possível, né? Já tivemos aí muitas mudanças na vida, já morei em Porto Alegre, Nova Prata, um tempo no Chile, depois voltamos a Nova Prata, fomos para a Espanha,
voltamos para São Jorge, voltamos a Nova Prata e agora estamos em Rosário. Então, o que que acontece em cada mudança, em cada ambiente? Temos o coletivo, né? A consciência coletiva, o consciente coletivo, o que que se come nesses lugares, como se vive nesses lugares. Então, tentar buscar sempre o melhor do lugar onde a gente está inserido para traduzir em saúde. Então, sempre não buscando. esperar, né, Ivete, chegar que nem lá do começo, assim, que tu disse que o pessoal, eu me identifico, às vezes também, quando dá muito que daí eu vou buscar alguma coisa. Por quê, né? Não deixar chegar nesse ponto da dor. É isso que tu falou dos lugares, tem lugares onde as pessoas elas já começam a movimentar isso antes, mas tem lugares onde a dor tá tudo bem estar com dor, sabe? Ah, tô com dor nas costas, por exemplo, tá tudo certo. É uma cultura tu ter alguma dor e tu trabalhar com dor e tu tá com dor, então tu automaticamente nem busca, porque tu pensa, tá todo mundo sempre com alguma coisa. Claro. Né? Eu também tô com alguma coisa aí, né? Então Ou até mesmo se você fez um esforço, tá me doendo por causa do esforço. Mas por que em outros momentos você fez esse mesmo esforço e não doeu? Então, passar a se questionar. Ou então, a questão da hereditariedade. Ah, não, toda, né, na família tem, sei lá, qualquer coisa aí, tem diabetes, então, por isso que eu tenho. Mas se a gente for analisar, muitos casos, nem todos estão com ela ativa. Então, por que isso? E aí a gente começa a questionar e ver que, poxa, se é hereditário, mas então por que alguns ativaram essa doença e outros não? Em função disso, em função daquilo que pensa, do controle das emoções, de como se alimenta no lugar que está vivendo, né? Qual é a comida, qual é o costume, o que se come nessa cidade, o que se come nesse país. Então, eu sempre fui buscando observar tudo isso para tentar melhorar a qualidade de vida, tanto minha quanto da minha família, para chegar na saúde física, né? Então, trabalhando todas essas outras áreas para saber que o resultado sempre vai aparecer no físico. E como eu estou hoje, estou me sentindo bem, meu físico está bem, então é porque os outros corpos também estão em harmonia, né, Monique? Eu vou rindo, porque às vezes acontece, né, gente? Ai, pega uma dor aqui do pescoço, pega uma dor nas costas, pega uma. A gente vai. Depois da correria que tu vai se dar conta, meu Deus do céu, sabe? É isso, é aquilo. Todo mundo atravessa alguma coisa, né? O importante é isso que tu falou. Eu trouxe isso de não esperar chegar, porque como tu teve essa experiência também de morar em vários lugares, é muita cultura diferente. Então, às vezes, se tu não consegue manter, porque o pessoal diz assim, aqui é assim mesmo. Como é que eu não vou comer tal coisa? Como é que eu não vou comer um churrasco, por exemplo? Como é que eu não vou beber um monte? Como é que eu não vou... Que tá toda hora todo mundo fazendo. Então, isso inclusive, é um tema que dá mais uma live aí, de como é que a gente consegue fazer, né, esse movimento de estar no ambiente, mas também não cair tanto nesse pensamento coletivo, né, do geral. Não pegar a diabetes que a nona teve, por exemplo. Não, né, não ativar isso na gente. Né? Então, a gente já traz toda a carga genética, mas ela só é ativada em função do nosso ambiente, do nosso coletivo, e até dando uma interferência aí, Monique, no teu microfone. Não sei se tá. Aí, agora foi. Opa. É que eu não paro de me mexer, né? Daí. Vamos ver se ele. Não, ele tá. Agora tá. Eu vou tirar, eu acho. Tenta tirar e pôr de novo, ver se ele. Aí. Tá Vamos melhor? ver? Tá melhor. Mas veja que fica bom pra ti aí também. Não, pra mim vai do jeito que vai. Tá tudo certo.
escutando vocês, se estão me escutando, tá tudo bem. Sim, estamos escutando, super bem. E Ouve outra um cachorro daqui a pouco, um tu aí, mas tá tudo certo. questão do ambiente, né? Vão atravessando. Isso. Então, até outra definição que eu encontrei é o equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente. Então, por isso, a importância de saber que a tradição, sei lá, comer sobremesa depois do almoço, mas isso me faz bem. Então, sempre olhar para nós. Se os outros fazem, né, por cultura, por costume, mas e o meu corpo? Porque sabemos que somos indivíduos, cada um é na sua composição. Então, uma coisa que faz bem para um pode não fazer bem para mim. Então, sempre olhar para isso. Eu preciso fazer o que todo mundo faz, ou eu posso me cuidar e fazer diferente e cuidar do meu bem-estar? Porque, afinal, se você vai e come e passa mal, quem vai passar mal é você. Então, é mais importante entrar aí, mas todo mundo está comendo, é cultural, é costume. Mas e o cuidado do corpo, né? Então, daqui a pouco também ter esses momentos de reflexão e se conhecer, ver o que faz bem para cada um. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Por isso que é importante a gente se conhecer. E a questão da hereditariedade também, né? Que a gente, desde da gravidez, a gente traz todas as emoções, toda a carga emocional da nossa mãe, das nossas ancestrais, dos nossos ancestros. Então, a importância de resolver aquilo que nós herdamos, porque eu lembro que nas constelações a gente falava que, por exemplo, o último indivíduo da família é a ponta do iceberg, é ele que tem a maior carga, né? Então, se a gente for resolvendo aqui, eu como mãe, se eu for resolvendo as minhas coisas, sabendo que os filhos do 0 aos 7, 8 anos estão no campo da mãe. Então, tudo que eles manifestam não é só deles, também são as minhas coisas. E foi por isso que eu voltei para a terapia quando meu filho tinha de 4 a 5 anos, porque ele manifestava coisas que eu dizia, meu Deus, isso não é dele. Então, eu preciso estar olhando para isso, eu preciso curar, para que ele tenha o bem-estar. E aí, depois dos 7 aos 14, vai estar no campo do pai. Então, a importância dos pais, dos homens, também olharem para eles e se trabalharem para que esse filho que está somatizando alguma doença ou alguma, né, algum transtorno, alguma coisa, para que ele possa ter essa carga aliviada e não esperar que ele tenha que crescer, passar por tudo isso, passar por esse sofrimento, por essa dor, para depois buscar aí a terapia. Então, Monique, o importante é a gente ir olhando para as nossas camadas, olhando para todo o nosso, tudo que compõe esse ser que estamos aqui, né? Esse físico, essa matéria, mas tudo que está no sutil, os corpos sutis, tudo que está antes desse físico, para a gente conseguir ir melhorando e manifestando a saúde plena, então a saúde psíquica, né, a saúde emocional e a saúde física. E a saúde do ambiente também, porque se nós estamos bem, estamos saudáveis, o nosso ambiente, a nossa casa também é mais feliz, está em harmonia. Então, tudo está interligado, né? Somos indivíduos, mas que causamos impacto no ambiente onde estamos e com quem estamos. Exato, a saúde não é só, como a gente falou no início, né? Comer bem, dormir, beber água. Né? A saúde, ela impacta tudo. Todos os... Tudo. Principalmente, a gente fala muito de trabalho aqui, principalmente o trabalho, que o trabalho é o nosso servir, que o nosso servir é que dá o movimento, o fogo ali para outras áreas da nossa vida. Já experimentou trabalhar aí com uma dor em alguma coisa, né? Quando a gente tá com dor, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, que é a coisa que vamos comentar agora, né? Uma dor de cabeça, uma dor nas costas, aquele estômago queimando, né? Ou tu tá todo meio desregulado, uma preguiça, que é mais uma sonolência, que é mais sabe,
uma confusão mental. Já experimentou trabalhar assim? Como é que tu consegue? Então, não é impossível, né, de separar uma coisa da outra. Não sei se tu Porque o nosso comentar mais alguma coisa antes da gente entrar mais nessa parte, senão vamos comentar isso junto, né? é dizer que o nosso corpo ele manifesta. Então, se a gente se observar, tem os livros, né, A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, tem outros autores também, que eles vão descrevendo que toda dor, e até a nossa característica física, né, o nosso porte físico, manifesta, transmite aquilo que a gente precisa curar. Então, o que você ia falar aí da dor nas costas, Monique, vai lá. Não, e isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente diz assim, ah, o corpo fala, o corpo conversa contigo. Em vários trabalhos que a gente faz, em lugares, às vezes o pessoal pode até. O que é isso do corpo fala? Como é que ele se comunica? Eu, por exemplo, vou pegar o meu exemplo assim de alguns anos atrás que eu comecei a entender um pouco melhor isso que eu também não tinha noção nenhuma. Quando as pessoas chegavam e diziam, ah, o corpo conversa contigo, como que ele conversa comigo? Eu não consigo escutar, eu não sei o que que é, por onde ele, o que que é isso? Vem uma voz na cabeça, o que que é? Até que tu vai compreendendo que o que que é o corpo falar? É uma dor aqui, é um desconforto ali, é aquela dor que tá daqui a pouco a um dia, 2 dias, a 3 dias, a 5 dias, faz um mês que tu tá com a dor, um ano que tu tá às vezes com aquele desconforto em algum lugar do corpo, em alguma coisa, e aí tu, através disso, o corpo tá te dizendo, olha, aqui tá doendo, aqui tem alguma coisa. Aqui, bom dia, todo mundo que tá entrando aí, bom dia, Aline. Ser aprofundado, vamos junto. Qualquer dúvida que vamos colocando aí. Então, a gente vai sentindo isso, tá doendo aqui, então o que isso quer dizer? E aí a gente entra, por exemplo, eu trouxe algumas dores, que são pelo menos as dores que eu mais escuto falar no campo de trabalho, geral, assim, que é a dor nas costas, que é na lombar, enfim, aí tem várias, né? Mas eu peguei mais dor nas costas, tem a dor no estômago, e tem também a parte da dor de cabeça e o pessoal da tireoide, aí que tá com a tireoide em disfunção aí. Então, Uhum. respostas, por exemplo, eu vou dar uma passada assim, gente, e depois, quem tiver mais interesse, a gente vai divulgando, né? E vai ter até estudos que tem Sim. livros ali para mostrar. Tem referência na linguagem do corpo ali da Cristina Cairo, de outros estudos, que é bem interessante. Quando tu começa a perceber, por exemplo, a dor nas costas. O que que são as costas, assim, no geral? A coluna é a nossa estrutura. É a nossa estrutura. Psicologicamente falando, é a base. É a nossa raiz, é o que nos conecta com tudo. Ela dá o movimento para todo o resto, né? Ali dos músculos, enfim, do corpo, de todo o sistema. Então, se a gente está com alguma dor na coluna, com alguma dor nas costas, seja aqui, seja na lombar, né, seja atrás, em alguma coisa, a gente está carregando alguma coisa que não é nossa. E aí entra a matriosca que tu foi mostrando, né, várias camadas. Essa coisa de estou carregando alguma coisa que não é nossa. Não vê, a gente não vê isso. Né? Não. Não é uma coisa que tu enxerga, que tu diz, tá, mas o que que isso tem a ver com dor nas costas? É alguma responsabilidade a mais que tu não vê e ela se manifestou no corpo físico, nas costas, tipo um burro de carga. Tu tá aí carregando, tu tá aí puxando, tu tá aí ali, às vezes tensionado, né? Que tu anda assim, ou tu anda. Aqui não dá pra ver muito, mas às vezes a gente anda, né? Tem gente que Uma anda com os ombros postura. bem caídos e coisa, tu percebe que a pessoa tá carregando alguma coisa que não é dela. Então, eu botei algumas coisas assim que eu fui anotando que eu acho que é bem importante. Lotado de responsabilidade, que a maioria não é tua. Então, às vezes tu quer resolver um problema de alguém da tua família, até do teu parceiro. Tu quer resolver problemas dos teus filhos, que na verdade é eles quem precisam começar a responder, a resolver os problemas deles, e desde pequenininho, né? Tu tem filho, tu sabe muito melhor sobre isso. De deixar que ele faça, de deixar que ele avance, que ele erre, que ele acerte. Então, às vezes a gente fica nesse desejo, né, de auxiliar, e bem no fim a gente está se corrompendo, né? Então, pensamentos travados travam a coluna. O que é pensamento travado?
é aquela resistência. Tu sabe que tu precisa fazer alguma mudança, mas tu tá travado, tu não consegue. Aí entra o medo, que tu falou lá no início, né, velho? Cria um Sim. medo. E aí a gente não quer trabalhar com a culpa. De tu dizer assim, nossa, então... Não, não é sobre isso. É só para mostrar que o medo, ele vai gerando esses bloqueios, essas travas, eles te impedem, te deixam ali martelando coisas na cabeça, que desencadeia depois a dor de cabeça, né? E te trava a coluna. E aí o que acontece? Travando a coluna, quem já teve a coluna travada, ciático, dor na lombar, essa parte ali, tu te trava mesmo, tu não consegue sair do lugar, tu não consegue se mexer. Tu fica inerte, tu não tem outra saída a não ser parar, né? A não ser ficar quieto ali, estaqueado, que eles dizem aqui, né? Parado, sem poder pensar em nada do que tu ia fazer, do que... Tu até pensa, né? Mas tu não consegue fazer nada. Então ela te trava justamente para te aprender sobre limite. Que tudo tem um limite. Inclusive, cuidar da vida do outro tem um limite. Então, ela te travou, chegou a um ponto do ciático inflamar demais, da coluna ali, é hoje, é amanhã, a lombar é hoje, é amanhã, as costas é hoje, é amanhã, que tá doendo, ela tá te pedindo para te parar e para te olhar, né? O que está acontecendo. E eu falo por mim, porque eu tenho essa dor aí, às vezes, que surge aqui, e ela veio assim, há muitos anos eu sempre senti dor nas costas, mas para mim era natural, porque o ambiente que eu vivia era natural as pessoas sentirem dor nas costas. Então, para mim, nem era uma dor, era algo assim, tá doendo, né? É o natural. E hoje eu entendo que quando volta e meia ela surge, e olha que a gente se trabalha, a gente estuda, a gente cuida para não cair as emoções. Eu falo de autorregulação emocional, sabe? Justamente por isso. Porque a gente precisa todo dia um trabalho de tu se autorregular. E quando ela surge, aquela dor no pescoço, aquela coisa às vezes que dá aquela travada, aí eu já penso, espera aí, tem alguma coisa que eu deixei escapar. Alguma coisa de organização ali no meu dia a dia, acabei acumulando muita coisa, peguei coisa a mais. Não, não é isso. Eu dou conta, só que eu só estou desorganizada. Então, vamos botar ordem, que é o que eu falo também. Então, Uhum. a gente tem que todo dia passar uma régua e entender aonde está doendo e por que está doendo e buscar. Nesses livros que a Ivete mostrou, ela vai falando sobre cada dor. Ela Uhum. vai mostrando, ela dá práticas também do que fazer, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas Sim. é interessante. Então, a coluna, eu gostei dessa frase, ela é feita para suportar você e não o mundo. Entende? Isso aí, que é aquela velha história, né? Tá carregando o mundo nas costas. Exatamente. E aí a lombar, só para pegar um lado, assim, porque são dores que eu mais vejo assim no trabalho. Uhum. Claro, né, Ivete? Eu fico muito sentada, por exemplo. Tem Sim. pessoas que trabalham muito sentada. Tem pessoas que o trabalho é braçal. É Uhum. peso diário. Então é óbvio que o corpo ele vai responder também de uma maneira diferente. Tu precisa fazer algum outro tipo de exercício aí para trabalhar tua estrutura para que não sofra tanto o teu físico. Então, quem fica muito de pé, quem fica muito sentado, quem trabalha muito braçal, quem trabalha muito só no computador, que aí fica muito assim, todo mundo tem alguma coisa. Mas a gente precisa só ficar ligado aonde começa a doer mais. Então, a lombar, geralmente, quando a gente tem aquela dor bem no fundo, assim, é problema financeiro. Uhum. É algum conflito que a gente tá financeiro, que a gente não consegue tomar alguma decisão, sabe, que tá te deixando muito inseguro. O futuro te deixa muito inseguro. E aí tu acaba ficando ali travado, ele te trava, te dá aquela dor assim no fundo que tu pensa, meu Deus, eu tô com uma dor aqui, eu não sei o que fazer. E tu te mexe de um lado e não dá, tu te mexe. Não é nem aqui, não é nem na coluna, é no fundo, assim, das costas. Uhum. É alguma coisa que tá te tirando do teu conforto ali. Então são pessoas que não se dobram e o bloqueio, às vezes até algum prazer, sexo ali, né? Que é Sim. alguma coisa, ou tu se permite sentir, ou também tu sofreu algum abuso, alguma coisa, né? Que aí tu precisa trabalhar algum extremo, mas também o lombar ele traz isso. Essa insegurança, tá? Quando tu tá muito insegura sobre isso. E uma dica nessa parte assim da lombar é começar organizando a sua casa, que aí tu falou isso lá no começo, olha que interessante, né, Vete?
Começa, Sim. começa a organizar a tua casa, o teu ambiente. Então, Monique, tô com dor nas costas, tenho que ajeitar a casa? É isso? O que que tem a ver uma coisa com a outra? É sobre as bonequinhas aí que a Ivete trouxe no começo. Vai pegando de fora. Isso aí, ó. Vai trabalhando outras coisas. Aí tu vai perceber um ambiente mais organizado, tu vai perceber um ambiente mais limpo, mais que te traga essa sensação também de ordem, de segurança. Se tu tava com a dor na lombar ali, olha aí, ó. Tu já vai começando a se sentir mais seguro, que as coisas estão mais no lugar, dando certo, entende? E aí tu vai deixando só o que presta. O que que é o que presta? Tu vai começando a tirar os pesos aí também das tuas costas. Eu vou deixar dentro da minha casa só o que funciona. O que não funciona, manda arrumar. Não dá para arrumar, doa, vende, faz alguma coisa, mas não carrega dentro da tua casa socado de coisa, porque aí tu tem tendência a socar na tua vida coisa que não é tua, entende? Então, Uhum. não tem o que, como tu se comporta fora, tu vai se comportar contigo também, né? O externo é o reflexo do nosso interno. Então, como é a nossa casa, como é a maneira como a gente se organiza, a nossa disciplina, é o nosso interno falando, né? É só um espelho. Então, por isso que é importante a gente olhar para a nossa casa. E essa bonequinha que tu colocou, tu vê que interessante, como se fosse até uma casa, né? É, Para mostrar que, por exemplo, nós, a gente tá dentro de nós, a gente é uma é casa, de certa forma, uma casa. é uma casca, porque a gente precisa, o que tá aqui dentro falando, enfim, pensando, precisa disso para andar. Uhum. Então, se a gente não organiza o que tá fora também, tá, tudo fica lascado, gente. Então, Eu não. tenho uma metáfora que, quando eu trabalhei com evangelização das crianças, eu levava matriosca para ensinar, né, os corpos, a nossa alma, o nosso espírito, e eu falava isso para eles. Então, vamos cuidar da nossa casinha, das nossas casas, mas também lembrar que o nosso corpo físico é a nossa casa. Então, como é que eu cuido dele? Né? Lá em casa, eu arrumo só o quarto, eu arrumo só a sala e deixo o restante desorganizado. Então, eu olho só para um cômodo da casa, eu consigo manter todos organizados. E assim é o nosso corpo. Eu cuido só do físico, mas e o espiritual, como é que fica? Né? Então, a gente tem que estar, por isso, da harmonia, né, de todos os setores para gerar a saúde física. Então, quando tudo está funcionando, tudo está harmônico, tudo flui, que é uma lei universal aí do fluir, né? Quando as coisas estão travadas, que está muito difícil, é porque eu tenho bloqueios. Então, no momento que eu libero, as coisas, elas fluem. Às vezes as coisas chegam sem o nosso esforço. Então, dá para juntar muitos conteúdos de muitas lives, né? Que a gente volta até lá na prosperidade, nas 7 leis, porque essa vida é um conjunto, não são informações separadas, tudo vai fazendo parte da nossa bagagem, né? Mas a gente tem que ter, até numa live você falava da mochila, o que eu tenho dentro dessa mochila, o que eu tenho dentro desse corpo físico, né? A gente tem que cuidar de todos os itens e trabalhar todos eles. Então é importantíssimo ir para a academia, mas é importantíssimo ter o lado espiritual ativo também. Eu preciso alimentar o corpo, mas também a alma. E diariamente, várias vezes por dia, né? Então a gente não faz uma refeição diária. Então, a gente não faz uma oração só de manhã. A gente precisa se manter o dia todo em orar e vigiar. É difícil, mas a gente precisa começar, né? Para que as coisas aconteçam, precisa de um início. Gosto Então, de ver como um desafio, sabe? Me desafiar assim mesmo, de perceber que daí o desafio me traz para mais possibilidades. claro, isso aí. Desafio eu conseguir me manter assim, pois então eu vou dar um jeito, entendeu? Claro, porque a gente às vezes não gosta de ser desafiado, né? E quando tem o desafio, a gente vai lá e agora eu vou fazer. Então, funciona. Eu vou conseguir. Então, é É. sobre isso. E quantas vezes a gente às vezes conversa com um amigo, com alguém que a gente chega e diz assim, nossa, ai, que alívio que foi só falar contigo que isso já passou, parece que eu tirei 500 quilos das costas, né? Uhum. Assim, 500 quilos das Aham. costas, bem assim, ó, seu português maravilhoso.
Parece que a gente tem esse quilo das costas. É exatamente isso. Quando tu entrega para outra pessoa, não, esse problema aqui é teu. Isso aqui é para te resolver. Tu automaticamente fala isso sem perceber que tu tirou um peso, mas tu tirou. Então tu vai começando a aliviar aí as tuas costas, a tua coluna, a tua vida. Tu começa a se sentir mais até se mexendo. Então essa dica é organizar o ambiente. Sim, gente, eu sou uma pessoa, eu vou falar assim, não trazendo o ego, mas um exemplo que eu não tinha me dado conta. Eu ouvi como é que a gente... Eu não me lembro, um desses que é super criativo e coisa. Ele disse, a minha cabeça é tão cheia, eu tenho tanto pensamento que se o meu ambiente ao redor estiver desorganizado, eu não consigo criar. E eu me identifico um pouco com isso, sabe? Se eu vejo muita bagunça, eu não consigo... Porque a minha cabeça tem muita coisa que precisa botar em ordem. Então eu começo por ali às vezes. Ah, hoje eu tenho que criar alguma coisa. Deixa eu organizar o ambiente e aí eu vou conseguir ter a organização dentro da minha cabeça também. Isso funciona batata para quem tem a cabeça fritada, que eu digo aí, cheia de informação. Bora lá. Então deixa só o que presta e começa a te questionar. Que tipo de vida que eu quero levar? Que tipo de vida que eu mereço levar? Sabe? Porque às vezes a gente não para pensar nisso. Para onde eu quero ir, o que eu gosto de fazer, por onde começar. Vai te questionando sobre isso. E seja qual for a decisão que tu tomar, seja objetivo e corajoso. Sabe aquela coisa assim? Ok, isso aqui não é meu, eu quero ir para cá, a vida que eu quero viver é essa, e para isso eu preciso fazer isso. Ok, preciso encontrar a minha coragem, construir a minha coragem, que é isso que tu falou, todo dia fazer alguma coisa e se desafiar e fazer acontecer. Tu vai começar a perceber que vai mudando. E claro, essas coisas que a gente vem falando aqui, para deixar bem claro, ninguém está dizendo que é para vocês largarem os tratamentos que vocês já estão fazendo daqui a pouco, médico, alguma coisa assim, remédios que vocês já tomam. Ninguém está falando isso. Isso potencializa a cura que vocês já estão buscando ali de uma outra maneira, porque às vezes realmente já chegou ali no físico, já está dormindo e precisa do medicamento, precisa da orientação médica, tá tudo certo. Mas vocês fazendo esse movimento de se questionar, de ir soltando, de ir limpando, vocês vão ajudar a se ajudar, né? Potencializar. E para quem não tem dor nas costas, para quem não tem essas coisas que a gente tá falando, ajuda a não deixar chegar. Né? A se manter aí num estado de que pelo menos isso tu não vai ficar sentindo aí ao decorrer da tua vida. Uma coisa não anula a outra, só contribui, né? Sim, então, até, Monique, é importante mesmo ressaltar isso, da importância de ter o tratamento quando a dor já está no físico. Só que lembrando que esse remédio, ele vai estar tratando o sintoma. Mas aí tem coisas que eu preciso olhar para a causa. Então, eu faço esse tratamento porque o físico já está padecendo, eu preciso melhorar o físico, mas se eu buscar a causa, então eu vou evitar de ter essa dor novamente e eu vou sanar. Então, essa é a verdadeira cura, né? Através aí do auto-amor. Então, se eu me amo, se eu me cuido, se eu gosto de manter a minha casa em harmonia e organizada, eu vou buscar a cura para ela. Então, é importante isso também, de saber que, sim, o tratamento precisa ir para o físico, mas olhar para a causa é muito importante. Que é a raiz, né? É a raiz do problema. Bem colocado isso, Ivete, maravilhoso. Porque às vezes a gente se questiona por que fulano conseguiu melhorar, sei lá, saiu da depressão e ciclano não. Qual é a diferença entre eles, né? Então, essa coisa de que não existe cura. Será mesmo que não existe cura? Algumas coisas, realmente, não existe a cura. Mas daqui a pouco eu consigo aliviar esse sintoma. Então, se eu olhar para a causa, eu vou estar aliviando o sintoma e vou estar convivendo, já que não tem a cura para isso. Eu vou suavizar esse processo, então eu consigo ter uma qualidade de vida, né, e conviver com essa questão, com essa enfermidade, com essa doença. E aí nós vamos partir para o estômago agora, Ivete. Vai lá. A gente digere a vida, olha aí.
Então aquilo que tu não aceita na tua cabeça queima no teu estômago. Tem É, alguma ideia, alguma coisa que surgiu, alguma situação, alguma mudança, alguma coisa que se apresentou na tua vida, ou alguma coisa que está acontecendo, às vezes até repetidamente, e que tá ali na tua cabeça, mas tu não aceita aquilo, tu ainda tá resistindo porque tu quer controlar, tu quer que seja do teu jeito, tu quer que seja. O estômago vai começar a queimar. Ai, mas eu nunca sinto nada. Fui comer tal coisa, me deu isso. Não importa. O tipo de. Claro, existem alimentos que eles provocam mais, sim. dependendo de cada pessoa. Isso é obviamente. Mas assim, tem alimentos que não tem. Entende? É uma coisa que. Por que isso aqui tá me dando azia? Qualquer coisa que eu como me dá uma azia, qualquer coisa me dá uma queimação, qualquer coisa me dá um refluxo, qualquer coisa. É como se tu Aí, não conseguisse. Tudo. Qualquer coisa que cai no teu estômago, ele tá é, explodindo ali. Então é sobre isso. Como é que tu tá digerindo as coisas que estão acontecendo aí na tua vida? Aí às vezes tu acaba reclamando, né? Tô com uma colinha aqui, gente, porque é bastante informação. Tu acaba reclamando, isso aqui não tá bom, isso aqui não fica bom, isso aqui também não tá bom, isso aqui não deu certo. Tudo tem algum que ali. Tu não deixa fluir, tu vai, a Ivete comentou já sobre deixar as uhum. coisas acontecerem. Tu vai sempre bloqueando, então tu vai travando e vai travando a tua cabeça, travando tuas costas, o estômago começa a queimar, uma coisa ligada na outra. É A um pessoa inflexível, né? Que ela tem as ideias dela e ela não quer aceitar o que as ideias dos outros. E aí ela não digere essa ideia. fica comida ali parada dias e apodrecendo, vamos falar bem assim, apodrecendo e soltando um monte de gases e um monte de coisa, porque é assim que funciona. Tu não deixa andar, passar É. pro resto do corpo, o intestino para sair, né? Então, o medo de encarar o presente, sabe? Com esse medo de desabafar. Olha o medo. Então, Uhum, tem a ver com. Tu fica com medo. Tu fica com medo, algum medo. A azia é medo puro. É medo uhum. puro. Se tu tá com alguma azia, com alguma coisa, algum medo tu tá manifestando ali. A medo de alguma coisa que tá acontecendo ou tá para acontecer ali na tua vida, a azia é certo. Ela já é a chefona do medo. E aí uma das dicas assim, que é bem interessante, é se adulteça. Adorei esse termo, sabe? Que é começa a atravessar teus conflitos de uma forma otimista, objetiva, corajosa. Bah, tô com muita queimação, tá, beleza. Chegou. Qual que é o medo que está por trás? O que está acontecendo que está me deixando um desconforto? E vou fazer isso aqui acontecer. Vou organizar, não vou esperar que ninguém chegue. O que é se adultecer? É não esperar que ninguém chega, é fazer acontecer, é botar em ação, é resolver o teu próprio problema. Uhum. Ou então chama a Monique, que a Monique é gestora de conflitos. Ou vai chamando, eu tô com problema de terapia, mais terapêutica, assim, vai, né? Vai. Eu digo, a gente vai se adultecer, buscar onde resolver. Às vezes a gente Uhum. consegue resolver sozinho. Eu sempre, quando tô com problema, eu vou botar umas dicas, assim, que é uma coisa que eu gosto, assim, de deixar onde eu passo também. Eu procuro perguntar, quem pode me ajudar? Porque às vezes eu não consigo sozinha, eu não tenho conhecimento, sabe? Por mais que eu pesquise, a gente joga no Google, acha umas coisas, mas é importante a gente ter uma pessoa que é responsável daquilo, especialista naquilo. Então eu pergunto, sabe, quem pode me ajudar? E aí às vezes vem na minha cabeça assim, ai, Ivete, ela trabalha com aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Cara, vou chamar ela. Vou trocar uma ideia com ela, ver como é que ela pode me ajudar. Então eu vou fazendo esses movimentos, vai surgindo Uhum. na minha cabeça e eu vou atravessando. E a mesma coisa, né? Vai te dar no trabalho, Sim, na vida. Quem que pode me ajudar a fazer isso aqui que eu ainda não sei fazer? Aí ajuda a gente. Porque ser adulto é isso, né? É tu viver é encarar. é tu viver em união, é tu ser aberto e receber ajuda, ajudar. Então é ser Uhum. adulteza, sai da criança aí reclamando, ai, porque tá doendo hoje, ai, mas porque tá doendo, ai, meu Deus. Acha alguém que possa te ajudar a resolver aí. Isso Como aí. é que a gente pode ajudar? Chama nós, que a gente ajuda com um chazinho, que já vai Isso, ajudar no começo. isso aí. E olha só, gosto do tipo de pessoa que tu tá se tornando. E para
de reclamar. Olha isso, estava no livro também, gente. Eu acho isso bem interessante, ela é bem objetiva. Atitude. Começa a gostar do tipo de pessoa que tu tá te tornando. Se tu não gosta do tipo de pessoa que tu tá te tornando, muda. Entende? Acha um jeito de mudar aí o tipo de pessoa que tu tá. Eu não gosto do jeito que eu falo, do jeito que eu me visto, do jeito que eu caminho, com o que eu trabalho. Eu não gosto disso. Então, começa a fazer uma lista do que tu precisa mudar. E aos poucos tu vai trocando uma coisa aqui, trocando uma coisa ali e vai caminhando, né? Então, Isso aí. raiva, Atitude. mágoa, essas coisas também vai destruindo essa parte do estômago, vai te queimando, tu fica com aquela coisa ali pesada, né? Então é isso, gente. O mais assim do estômago é destrua essa postura de vítima. Pega o cajado aí da tua vida, pega a espada, pega o que for que tu tem aí de amuleto que tu gosta de dizer, não, agora quem manda aqui sou eu na minha vida, vou fazer isso acontecer. Então, se a dúvida pode frente. E vamos lá, dor de cabeça, gente. A dor de cabeça é bem simples. O que que tá martelando aí na tua cabeça? Quando a gente tá com dor de cabeça, tem alguma coisa que tá martelando na cabeça. E aí a gente corre para comprar um remédio. A primeira coisa assim, vou correr pegar um remédio aqui, porque daí já vai sanar. Aí volta o que a Ivete falou primeiro. Tu vai tranquilizar os sintomas da dor de cabeça, mas amanhã ela vai continuar, depois ela vai continuar, ela vai voltando. Porque tem alguma coisa ali dentro, alguma raiz, algum pensamento que não foi trabalhado. Então, faz um 360 e o que está acontecendo na tua vida hoje? Qual é o pensamento recorrente, né? O que eu passo o dia inteiro pensando? Como é que é viver nas tuas calças, sabe? Se alguém tivesse que vir na tua vida e viver na tua vida, como é que é viver ali na tua vida? O que essa pessoa faz? O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa come? Qual que é o problema que essa pessoa tá atravessando, tá enfrentando? Se a pessoa, sei lá, teu vizinho tivesse que viver dentro da tua casa, como seria a vida desse vizinho dentro da tua casa? Para te conseguir começar a entender o que está acontecendo na tua vida, o que está te tirando o conforto da tua cabeça ali, como tu disse, né? Que está toda vindo. Então, às vezes a gente passa, como tu falou, faz a oração 5 minutos ali no início da manhã e passa o dia inteiro com um problema na cabeça. Faz outras coisas, quando tu volta, tu tá com aquele problema de novo ali. A cabeça vai começar a enviar sinais, vai chegar um ponto que vai começar a doer a cabeça. Ela tá muito carregada de pensamento, né? Então, o que tá te contrariando? Que situação que tá acontecendo que tu percebe que tu não tá no controle? Onde tu precisa ser mais tolerante? Onde tu precisa ter mais atitude e coragem para chega, sabe? Tirei esse pensamento daqui, agora é isso aqui que eu vou fazer. E tem situações na vida que só usar a razão te impede de viver aquilo que não se explica, que só o teu coração sente. Então, tu comentou do amor incondicional. Às vezes não dá para racionalizar tudo, às vezes a vida acontece mesmo e tu só tem que sentir. Que eu fui fazer aquilo, mas por que, sabe, tu quer sempre um porquê. Às vezes simplesmente acontece, às vezes simplesmente é o que é. Então, às vezes tu fica tentando muito racionalizar, a gente diz, achar um motivo, né? Achar um motivo. E às vezes o porquê, ele nos faz muito vítimas, né? Então, por quê? Porque, ai, coitadinha de mim. E se eu passar a trocar esse porquê e passar a fazer a pergunta, para quê? Então, para que isso aconteceu? Que aprendizado eu tenho que tirar com isso? E aquela velha história, né? Se você está aí inflexível ou só pensando naquela pessoa, naquele inimigo, aí você dorme com o inimigo, porque você está com ele na cabeça o tempo inteiro. Então, no momento que você solta, que você resolve, você alivia. E aí a dor vai embora, né? Para de queimar o estômago. Aí, para de queimar o estômago, né? Que tu não tá carregando coisa que não é tua. E aí, como tu disse primeiro, uma coisa é ligada na outra, né? Então, sim, somos um conjunto de coisas, né? E a tireoide, por último, gente, a tireoide eu tô no meu campo também, né? Porque é algo que a gente vai desenvolvendo na família, vai
cortando isso. E a disfunção da tireoide, às vezes o pessoal acha que é uma coisa simples. Meu Deus, é muita coisa que hormonal, né? muita coisa que envolve, é sutil. Ela se apresenta de uma maneira muito sutil, que às vezes tu pensa assim, nossa, mas eu sou uma preguiçosa, que eu não consigo nunca fazer uma coisa. Não é uma canseira, às vezes, é uma lentidão de tu conseguir fazer, dar um passo, é uma coisa que realmente tu precisa investir muita energia para conseguir fazer uma coisa, dependendo dos tipos, enfim, Sim. como ela se manifesta. E a tua alimentação, o teu sono, tudo vai auxiliando também em ela potencializar para não estar tão boa e tá boa. É a regulada, enfim, né? Uhum. A tireoide, gente, é uma pessoa que chegou num ponto. Tu tem um pequenininho que tu te sente desse tamanho aqui na vida, ó. Desse tamanho aqui. Tá o nosso corpo físico. Tu te sente desse tamanho diante da vida. É uma pessoa, ali, ó. Pequenininha. Pequenininha. Então a tireoide. Olha isso, gente. A gente é desse tamanhão, mas a gente se coloca num lugar que a gente acha que a gente é pequenininho, que tudo do outro é melhor do que o meu, de que as pessoas são melhores do que eu, de que os trabalhos das pessoas são melhores, de que a vida das pessoas são melhores. E não por inveja, mas tipo assim, eu não mereço. Inferioridade, né? Complexo de inferioridade. Eu não mereço, eu sou pequenininha. Eu nunca vou conquistar os meus sonhos, eu nunca vou conseguir ser feliz. Essa coisa de felicidade não é pra mim, sabe? Então a disfunção na tireoide é isso. No que tu tá te colocando pequenininho? Em que lugar? O que te fez tu te colocar pequenininho? Por que tu te acha pequenininho? É porque tu tem vergonha de alguma coisa? Tu se sente culpado por alguma coisa? Qual que é o medo que tá te deixando acreditar que tu é pequenininho? Que não é ser mais do que os outros, né, Ivete? Não. É sobre tu se sentir pequeno. Sentir. Se sentir pequeno diante de tu. O ser e ter, né? Então, se eu me sinto inferior, se eu me sinto pequenininho, eu vou ter uma vida de inferioridade, eu vou ter ao redor de mim essas situações que vão me fazer me sentir assim, né? Exato, pequenininho. E aí o que acontece? A tireoide aqui, né? Tu, ó, empapa, tu engole choro, tu vai falar, tu não fala, porque imagina o que a minha opinião vai valer. Entende? Imagina o que eu falo não tem importância nenhuma, imagina. Então tu vai engolindo, tem gente que tem nódulo, tem gente que só tem a disfunção mesmo, vai piorando ao longo do tempo. Então a tireoide Tem a papada, né? a papada, é a comunicação, é tu colocar a tua voz pro mundo, é tu falar, tu se expressar. Aí tu vai trabalhando tua humildade, tu vai trabalhando teu conhecimento, tu vai trabalhando tudo, mas tu vai conseguindo perceber que tu também existe no mundo, sabe? Tu não é tão pequenininho como tu pensa que tu é. Então, Como tu se enxerga, né? Na verdade, não é que você seja pequeno, você se enxerga pequeno. exato. E aí tem umas dicas, assim, experimentar a satisfação de poder dizer o que gosta, de poder dizer o que sente. Tu vai num lugar, vamos, sentamos aqui ou sentamos ali? Geralmente a pessoa que tem isso, ela, não sei, não faz tudo, sempre faz tudo o que tu quer. Sempre, não é em tudo, não é aquela coisa tipo, não, tudo bem, faz o que tu quer. Não, é em tudo, faz tudo o que tu quer. Experimenta chegar e dizer, não, eu quero sentar aqui, sabe? Gosto disso eu não gosto. Ai, não, mas aqui não gosto disso. A Mareta, não gosto. Tipo, só não gosto, entendeu? Então é experimentar, poder também botar os teus gostos, sabe? O que tu sente, de dizer, olha, eu discordo disso aqui, com todo respeito, mas tal, sabe? Se impor. Parar de agradar todo mundo. E não é falsidade, é porque é coisa de bloqueio, sabe? De dizer, ai, mas se eu falar isso aqui, talvez pode ser que a pessoa fique mal, né? E daí, não. E aí tu fica engolindo ali, né? É isso aí, tentar eliminar através da raiz do tem de ser assim e deixar fluir mais, sabe? Acreditar que a felicidade é sim pra ti. E uma das coisas, tu comentou muito sobre isso já em coisas off, mas que a parte da respiração ajuda muito, né? Muito. A respiração
técnicas de respiratórias ajudam muito quem tem essa parte aqui da tireoide. Então, para eu chegar no final aí, que eu falei bastante coisa, mas, e tem muito, né? Se a gente fosse se aprofundar, mas Sim. é isso. A autorregulação, então, duas coisas assim que eu vou falar. A autorregulação emocional, gente, e a somatização dos nossos pensamentos, a somatização de tudo. Eu deixei uma frase assim, ó. Do mesmo jeito que a gente recolhe as pétalas e os cacos para se reconstruir, também juntamos problemas para nos autodestruir. No dia das minhas meditações veio isso, sabe? Nossa, que lindo. Recolhendo as pétalas, os cacos, para a gente se reconstruir de novo, para a gente estar bem, para a gente estar firme. E aí o que acontece? A gente também vai juntando os problemas para se destruir. Então para de juntar problema, para de pegar o que não é teu, chegou, deu, vê o que está martelando a tua cabeça, vê qual medo que está te dando essa azia, essa queimação no estômago, quais pensamentos recorrentes, como a Ivete falou, que está ali martelando a tua cabeça e que está te deixando com dor de cabeça. O que está carregando que não é teu, que está doendo as tuas costas, que está doendo a tua lombar. Qual insegurança financeira do futuro, da carreira profissional que está te fazendo doer a lombar? Aquela dor ali que pega. O que? Te questiona hoje qual é a dor que está surgindo no teu corpo e começa a buscar o porquê que essa dor está vindo fora, de onde que ela vem, qual que é o medo, qual que é a emoção. É muita alegria? Não deve ser. Mas é muita tristeza, muita raiva, muito o que está causando isso. E vai fazendo essa autorregulação, se questionando e procurando, sabe? Hoje um pouco menos, amanhã um pouco menos, amanhã eu penso um pouco menos. E aí tu vai se autorregulando e para de somar, sabe? Para de fazer essa somatização de problemas, de conflitos. Deixa eles passando ali, entende? Nem todos tu precisa pegar para ti, né, Ivete? Então, uma prática, né, Monique, que você usa muito é a escrita terapêutica, né? Para colocar para fora tudo isso. Então, eu estou aí com um problema que está me dando dor de cabeça, eu vou escrever, vou ver, vou colocar no papel possíveis soluções, ou buscar ajuda, mas então a escrita ajuda muito, né, Monique? Aí a gente tem um comentário, Ivete. O Jonathan Antunes colocou: um bom hobby para introvertidos é o RPG de mesa. Tive amigos que tinham esse problema de se posicionar, de se impor, e esse tipo de atividade recreativa ajudou muito, olha aí. Fica a dica, gente. Fica a dica. Porque é uma maneira como as pessoas, às vezes, através disso, conseguem se posicionar. E já é um caminho de abertura. Depois sai dessa atividade e na vida pessoal começa a ter essa maior coragem, digamos assim, né? Sim. E tem várias coisas que a gente pode fazer, né, Monique? Usar os olhos que você tem aí, que são maravilhosos, que eu ganhei um de presente, coisa mais linda do mundo. Os chás, né? Que são coisas que vão nos ajudando a nos centrar, nos manter mais tranquilos, a respiração, a importância de fazer exercícios de respiração, que isso eu não abro mão, eu levanto de manhã, a primeira coisa, são 10, 15 minutos cuidando de mim, então eu faço a respiração, faço o vácuo, que é a técnica do hipopressivo, que eu aprendi com a Glaucia Menegatti, que funciona muito, até para manter o peso também, fazer as afirmações, né, já agradecer o dia, colocar aí as metas e agradecendo aquilo que você quer durante o dia, ouvir uma música boa, mas aí a gente precisa sintonizar com músicas de vibração elevada, porque senão elas vão imprimindo aí no nosso corpo coisas não tão boas. Então, cuidar também, para a gente não entrar naquilo que o sistema quer que a gente seja, né, nesses barcos furados aí. Então, sempre selecionar uma boa música, caminhar, correr, fazer risoterapia, que a Monique riu muito comigo quando eu falei para ela. Mas o que é risoterapia? É riso. Aí ela começou a soltar umas gargalhadas, e eu não parava de rir, igual uma tança, assim. E é porque uma começa a rir, a outra começa a rir e vai rindo, entendeu? E assim funciona a risoterapia, porque o riso ele é contagioso, né? Então um vai rindo, outro vai rindo. E você ri, poder rir 2, 3, 5 minutos por dia é maravilhoso.
Eu pratico a Kundalini Yoga e às vezes tenho os exercícios e funciona para tireoide também, porque trabalha toda, então você inclina a cabeça para trás e começa a gargalhar. E você se mata de rir porque fica engraçado. E você ri, que papel de bobo eu estou fazendo, mas funciona e traz o bem-estar, porque trabalha todos os músculos, né, da nossa face aí. E usar palavras de energia. Então, quando acontece alguma coisa ruim, em vez de usar palavrões com energia negativa, que eu vou estar dando força para aquilo, vou soltar aí que maravilha, que ótimo, mesmo que seja irônico. Só que lembrando do poder das palavras, da energia, da frequência, da vibração. Então, se eu falo palavras positivas, aquilo suaviza e corta aquela negatividade, né? E trabalhar com a nossa reprogramação mental aí, então, que é um pouco mais trabalhoso, né? Fazer PNL, enfim, tomar sol, cuidar da qualidade da água que a gente ingere, usar água solarizada também nas garrafas já de cor, e aí dá para pesquisar e ver, né, qual é a cor que você quer usar, que tipo de água você quer ingerir. E a escrita terapêutica e o imaginário ativo, então criar símbolos para se conectar com aqueles símbolos que me fazem bem, né? Ter no nosso computador, ter imagens boas para a gente visualizar na nossa casa, decoração, enfim. Então são arquétipos, são símbolos que nos conectam com uma energia mais elevada, mais vibrante, para aí harmonizar o nosso ambiente, harmonizar o nosso corpo todo, como um todo, e ter a saúde, que é o que a gente quer, que é o nosso maior capital. O imaginário que tu falou, né? Já se imaginar naquela vida que tu quer viver, naquela coisa que tu quer sentir, já imaginar se experimentando aquilo, porque isso também vai trazendo mais benefício para ti do que tu pensando, isso daqui eu ainda, né, não, nossa, não consegui. Vai já experimentando. Quando tu vê que tu se coloca, que a tua cabeça lá entrou nesse labirinto de ficar, volta, e já começa. Como seria, como vai ser, como será, quando? E aí tu começa a já experimentar, se achar, entendeu? Já se acha maravilhosa e maravilhoso no que tu tá planejando pra tua vida, pra te conseguir enganar também a tua mente e fazer com que ela pare de te sabotar, né? Pare de... Daí já usa a gratidão, né? E já usa o manifesto. Então, eu manifesto aquilo que eu quero, eu manifesto a minha saúde, eu manifesto o meu bem-estar, eu manifesto o meu trabalho. Então, a gente começa a criar as coisas que a gente quer para a nossa vida através dessas práticas, né? Exatamente. E é isso, gente. Nós estamos chegando já no finalzinho da live. E muita informação, tem muito mais para compartilhar. Volta, assiste de novo, pega as dicas. Tu tá aí com... Hoje nós falamos muito sobre dor nas costas, no estômago, né, na lombar, de cabeça, tireoide, entre outras 1000 informações ali sobre dores no geral, que é importante trazer isso, né, de evitar que evitar que ela chegue no nosso nisso daqui. Porque isso aqui atrapalha tudo, né, gente? Atrapalha as relações, tu acaba não querendo socializar quando tu tá com dor, tu acaba não sendo tu mesmo, porque tu tá com conforto, acaba que tu não trabalha direito, tu não consegue criar, tu bloqueia o teu criativo ali. Então, são várias coisas que a dor acaba te travando, acaba te... Né, que a saúde em desordem, ela acaba te causando de malefícios, sei lá, né? Não seria dizer a palavra, mas Ivete, tu quer deixar para nós alguma mensagem final antes de tudo isso que tu falou, todas essas dicas que tu deixou? Gente, pelo amor de Deus, volta ali, escuta de novo, porque realmente são coisas pontuais e que aliviam essa pressão que a gente sente no dia, que o conflito, o problema, ele dá assim uma pressão e ele precisa sair. De algum jeito ele tem que escapar de nós ali. E aí a Ivete deixou para nós aí várias dicas de como a gente escapar, ter umas válvulas de escape, mas que elas não nos destruam. E sim que elas nos ajudam a construir, a se melhorar, né? Ter as válvulas de escape é importante, porque às vezes a pessoa diz, eu não vou ter válvula. Precisa de válvula de escape. A gente precisa, gente, de válvula de escape para suportar os conflitos, atravessar tudo.
só. A gente precisa dar uma regulada em o quê, né? Uhum. Então, deixa esse espaço para te divulgar também o teu trabalho, para te divulgar, deixar um conselhaço assim final para as pessoas que vão passar por aqui sobre essa coisa de saúde em camadas, sobre essa coisa do autocuidado, para que a gente consiga seguir aí saudáveis. É. Então, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo novamente, é sempre muito bom poder participar das tuas lives e compartilhar esse conhecimento, então que as pessoas que cheguem aqui consigam fazer essa reflexão e olhar para a sua saúde, né, nesse Dia Mundial aí da Saúde, que a gente possa se fazer um autoquestionamento, como estou vivendo, o que estou fazendo, como estou cuidando aí da minha casinha, desse corpo físico, então, mas olhar também para as questões que não aparecem no físico. Olhar para a nossa vida, o que está acontecendo, o que pode ser. Buscar ajuda, né, Monique? Sempre é muito importante. E pensando em harmonizar tudo isso, eu estou criando, a Monique está me ajudando a criar uma página Harmonize Sua Vida, porque eu entendi da importância que as pessoas que buscam o Reiki, por exemplo, elas vêm e tratam aí os corpos, né? Tratam todos os corpos com a sessão de Reiki, mas ela volta para um ambiente, e como está esse ambiente? Então, a importância de que esse ambiente também esteja em harmonia, e entender que a gente é o reflexo da nossa casa física, né? Da construção aqui de concreto, e a gente é o reflexo das pessoas com quem a gente convive, a gente é o reflexo dos nossos hábitos. Então, para que a gente consiga ir para uma sessão de Reiki e se manter em harmonia, se manter os chakras alinhados, os centros de energia alinhados, eu preciso voltar também para um bom ambiente. Então, pensando nisso, vai surgir aí uma página Harmonize Sua Vida. Vai. E Sentido. para trabalhar tudo isso. Então, quem estiver precisando aí de Reiki, de radiestesia, de Aura Master, estou à disposição. Aura Master são afirmações que trabalham o nosso campo áurico. E então, a gente faz a sessão e vai vendo os reflexos desse trabalho. E deixar o convite aí para quem quiser. Estamos à disposição, trabalhando nisso. E que as pessoas se cuidem e principalmente se amem, né? O autoamor aí, o autocuidado, para chegar nessa saúde do físico, então. Então é isso, eu desejo muita saúde para todo mundo e que a gente possa se cuidar, cuidar dos outros, mas lembrar que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e que não é egoísmo, que é o autoamor e o autocuidado. E o autoperdão também, a gente acabou não falando aí do perdão, mas uma das coisas que faz com que eu esteja bem, em todos os sentidos, é saber perdoar. Mas perdoar o outro, não, começa por mim. Então, tudo começa em mim, né, Monique? Parar de se descobrir, né? Parar de achar que sentir dor é pra ti. Não. Chega. Isso aí. Merece se sentir bem, tranquilo, da pessoa chegar e dizer, tá doendo alguma coisa? Não. Tá tudo ótimo. Isso ser o normal, ser o novo normal, né? E não daquela conversa onde tu fica aí disputando quase quem tem mais dor. Não achar normal e natural que todo mundo tome remédio, né? Acho que isso também é importante, que a gente está vivendo um período da questão da doença mental, do desequilíbrio psíquico. Então, não é normalizar que todo mundo precise de uma pílula, de um comprimido para se manter bem, né? Eu acho que a gente tem que buscar aí a causa e ver, poxa, se eu estou sentindo... dizer também que a ansiedade faz parte do ser humano, só que aí tem o autocontrole, a autorregulação, né, Monique? Então, que a gente manifesta, sim, a ansiedade, que a gente manifesta a angústia, a gente manifesta os medos, mas buscar sempre a causa disso. E buscar resolver, buscar solucionar, encarar aí o adulto, né, adultecer e buscar soluções sempre com a pergunta para quê? Para que isso? E aprendendo. A vida é um eterno aprendizado. A vida é sobre isso. Se a gente acha sobre que tudo, estamos no lugar errado. E é muito bom estar aqui, é muito bom viver, é maravilhoso compartilhar e muita gratidão por esse espaço. Beth, eu te agradeço imensamente, já te agradeço sempre no off, te agradeço aqui também, porque é muito bom a gente poder fazer realmente essa partilha
E a gente vai conversando, vai entregando, vão ter outras lives, a gente sempre vai estar trazendo assuntos assim diferentes, mas de uma maneira traduzindo, sabe, essa parte que às vezes o pessoal não entende muito, que eu acho que é isso que a gente está precisando. A gente compreender um pouquinho melhor aí o que acontece. E a vida presta, né? Que tem isso que tá todo mundo aí falando da Fernanda. É sobre isso. A vida presta, mas a gente precisa fazer ela prestar. E para fazer ela prestar, a Uhum. gente precisa ir entendendo quais são os nossos conflitos, como é que a gente lida com eles. Vamos lidando junto. Esse que é o nosso propósito, tá aqui para lidar. E eu te agradeço imensamente sempre pela companhia, pela parceria, por se colocar aí como um canal. E a gente sempre tá aberta a aprender. Tu vê, hoje a gente aprendeu também uma prática aí, né? Acho que é um jogo, né? Uma, Vamos nos informar aí. é um jogo. E é interessante, olha aí. Já pessoas introvertidas já conseguem. Então a gente tá sempre aprendendo. Uhum. Aprendendo, conversando, entregando. E é sobre isso. Então eu te agradeço pela jornada e por todo mundo que passa por aí. Só gratidão, que muita saúde para todo Muita saúde mundo. para todo mundo. É isso aí. Um beijo grande, gente. Até a próxima live. E compartilha, bota o dedo aí no aviãozinho e manda para quem tu acha que está sentindo alguma dor e que precisa também compreender um pouquinho melhor as camadas aí que a Ivete mostrou para nós aí na bonequinha. Um beijo É isso aí. grande, gente. Uma ótima semana, um ótimo dia, ótima noite para quem passar por aí. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.